Boa noite, minha querida Paraíba. A gente chega agora com o nosso Cidade Alerta, pedindo licença para entrar na sua casa e pedindo a Deus que abençoe a minha vida, a sua vida e a sua residência em qualquer lugar desse estado lindo e maravilhoso, dessa Paraíba linda que a gente tem. Obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Me dá licença para contar algumas histórias para você. Muitas delas eu não queria contar. Infelizmente eu sou obrigado, é a minha profissão, e você em casa vai escutar e vai assistir, até para que a gente tenha certeza do que está acontecendo e a gente nos blinde de algumas coisas. Presta atenção na história que a gente vai abrir o programa de hoje. Olha isso. A informação é que um médico pediatra, vou repetir para você, responsável por tratar a saúde de crianças. Este médico pediatra está sendo investigado pela Polícia Civil da Paraíba pela suspeita, vou chegar mais perto para falar para a família paraibana, suspeito ele de abusar sexualmente de uma menina de 9 anos dentro do próprio consultório médico. Está estarrecido? Você vai ficar ainda mais. Este abuso teria acontecido em julho, mês passado. Você vai ver e ouvir agora um relato muito forte de uma mãe que não quer se identificar, mas topa falar com o Cidade Alerta Paraíba. Topa falar com a gente. É o relato de uma mãe que não acredita no que está acontecendo, que está aterrorizada com o que está acontecendo. É um médico pediatra acusado de abusar sexualmente da filhinha dela, de apenas 9 anos. Preste atenção neste relato. Eu vou chamar para você a primeira parte da conversa com essa mãe, que está com o coração partido, rachado, depois que essa história veio à tona. Vamos ver. Ele é pediatra dela desde bebê. Foi o primeiro pediatra dela. E ela apresentou, na verdade, ele disse que ela estava com uma doença autoimune, provavelmente uma doença autoimune, e que precisaria do acompanhamento dela semanal. Porém, antes de completar a semana, ela apresentou uma amidalite e precisou retornar. Ele fez questão de vê-la. E nesse dia da consulta, a consulta não girou em torno apenas da amidalite. Levou outros rumos. Foi feita a consulta do que a gente necessitava. Eu estava ao lado dela o tempo todo. E em dado momento ele tem uma letra horrível. E ele tinha passado 3 receitas e eu escrevia sempre atrás de um desenho que ele fazia para ela, todas as vezes, que era uma borboleta. E nesse desenho eu escrevi atrás o remédio que ele estava passando. E ele fez isso enquanto eu estava, nesse momento, sentada, escrevendo. Pegou minha outra filha menor, ficava fazendo cócegas na minha filha, para que ela falasse muito alto e eu não ouvisse o que ele estava pedindo à minha mais velha. E quando eu vi que ela estava demorando muito a se levantar já, e que já tinha parado a brincadeira, eu me levantei, me deparei com ele tocando as partes íntimas dela por cima do short. Travei completamente. Completamente. Só mandei minha filha se levantar. Ele ficou desnorteado, porque ele viu que eu vi a cena. Ele ficou desnorteado e tirei minhas 2 filhas de lá e saí. O que é que você está sentindo em casa agora? O que é que você está sentindo após escutar o relato dessa mãe? Você pai e você mãe. Lógico, óbvio, que eu tenho que respeitar o contraditório. A defesa deste médico, certamente, fará uma linha de raciocínio para isentar o cliente dele. É por óbvio que ele vai negar. Mas você prestou atenção no relato dessa mãe? A senhora que leva a sua filha ao médico, a senhora que me assiste agora, a família paraibana que me assiste agora e muito me honra com a sua audiência, que sai da sua casa, assim como eu tenho uma filhinha, você tem uma filha em casa agora, e se vê nessa história.
leva a filha a um consultório de um pediatra que cuida desta menina desde recém-nascida, desde o nascimento, ou seja, tem um relacionamento de confiança. Médico é assim, a gente confia no médico. Filho, quando está doente, a gente manda o WhatsApp para o médico de madrugada, esperando que ele responda, porque a gente tem confiança no médico. A mãe confiava também nesse médico. Você escutou o relato dela, que quando entra, não sou eu que estou falando, aspas, é o relato da mãe, quando entra, vê o médico tocando nas partes íntimas da filha de 9 anos, por cima do short, por cima da roupinha da menina de 9 anos. Eu pergunto mais uma vez, o que é que você sente em casa agora no seu coração? O que é que passa na sua mente agora? Tenta fazer esse exercício em casa, você que está em casa aí, me assistindo. Agora preste atenção, agora 18 horas mais 6 minutos, preste atenção no que essa mãe vai falar na sequência. É algo que eu queria chamar muito a sua atenção. Sabe por quê? Porque a gente acredita que nunca vai acontecer com os nossos. A gente acha que isso é coisa que apenas passa na televisão. Que a nossa família está isenta, que nunca vai acontecer. E a gente diz assim, se fosse com a minha filha, eu faria assim, faria assado, eu teria essa reação. Mas eu quero que você preste muita atenção, que é uma mãe real, é uma família real, é uma família que existe, assim como a minha e como a sua existe. E olha o estado de choque que essa mãe fica quando se depara com essa situação. Veja o que essa mãe está falando, solta aí. Eu esperei meu esposo chegar, conversei com minha filha primeiramente, porque ela não entendia o que tinha acontecido, de fato, o crime, né? A gente conversa muito sobre corpo com ela, mas a gente nunca detalhou o que seria um abuso sexual. Então, assim, ela não tinha noção do que tinha acontecido até então. Então, a gente precisou explicar a ela, e foi quando ela relatou, de fato, dizendo que não tinha falado na hora porque tinha sentido vergonha, porque estava doendo. A gente fez o primeiro boletim de ocorrência, né, para que não ficasse sem nada no dia, né, registrado. E de lá a gente fez a perícia, foi para o IPC para poder fazer a perícia com ela. A menininha de 9 anos, que já entende, que já tem minimamente o entendimento do que são partes íntimas, está descobrindo nesse período o seu corpinho, está entendendo o que é o seu corpo. E o pai e a mãe têm uma preocupação nessa idade, dizem assim, minha filha, papai e mamãe estão ensinando, não deixa ninguém tocar nas suas partes íntimas, aqui é só você, não permita ninguém chegar perto. A gente tem um maior cuidado, inclusive com as palavras, para educar o filho nessa época, nessa fase. E aí a menina percebeu que tinha algo estranho e ficou com vergonha de procurar, de falar à mãe. E aí eu quero chamar a atenção para uma outra coisa, gente. A gente pode estar diante, repara bem, este médico pediatra, tem 80 anos, é isso, né, Chanel? Confere, né? 80 anos. Estou com a esposa do seu Moacir na minha frente com o olho arregalado assim, sem acreditar no que está escutando. Este homem tem 80 anos, certo? Se for verdade, a gente pode estar diante de um grande caso que irá ter desdobramentos. Porque isso não ficará possivelmente apenas nessa vítima. Quando vem à tona, quando alguém rompe o silêncio, quando alguém toma coragem e rompe o silêncio, é o famoso efeito dominó. Quando derruba uma peça, sai caindo um monte de peça em sequência. Vai aparecendo casos e mais casos. E aí eu quero chamar a sua atenção. Se você, mãe, se você, pai, ou se você que é paciente, agora caiu a sua ficha, procure a polícia ainda hoje. Ainda hoje. Porque eu vou dizer para você, uma pessoa só tem força.
Um depoimento só tem muita força. Agora, se você junta 10, 15, 20, 30 depoimentos do que aconteceu, tem muito mais força ainda. Eu vou chamar ao vivo agora o Oscar Xavier. O Oscar está no Conselho Regional de Medicina da Paraíba e vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Fala, Xeniel. Ele está na central. Certo, ele está na central agora e vai dizer justamente o que fala o Conselho Regional de Medicina. Oscar, boa noite. Um caso estarrecedor que a gente pode estar diante de uma sequência de outros abusos. Boa noite para você. Oi, Fábio. Boa noite para você também. Boa noite para todo mundo acompanhando o Cidade Alerta Paraíba nesta terça-feira. De fato, um caso estarrecedor. É difícil até noticiar situações como essa, principalmente para quem é pai, para quem é mãe. É difícil digerir uma notícia como essa. Nós estamos aqui na cidade da Polícia Civil, na Central de Polícia, acompanhando os desdobramentos desse caso. E eu tenho em mãos aqui uma nota do Conselho Regional de Medicina. A nossa equipe de produção procurou o Conselho Regional de Medicina, uma vez que o suposto caso de estupro de vulnerável, ele teria acontecido durante uma consulta médica, portanto, durante o exercício da profissão de um médico. Daí nossa produção procurou o Conselho Regional de Medicina, que se manifestou através de uma nota, é o que eu peço licença para ler neste momento. Abre aspas para a nota do Conselho Regional de Medicina sobre esse caso. Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba, CRM-PB, informa que até o momento não recebeu nenhuma denúncia referente ao caso do pediatra, mencionado nas redes sociais e pela imprensa nesta terça-feira, dia 6. O CRM-PB aguarda a conclusão da investigação policial para proceder com a análise do caso concreto. Fecha aspas, é o que diz a nota emitida pelo Conselho Regional de Medicina da Paraíba, estimulada, inclusive, por conta da procura da nossa produção do jornalismo do Sistema Correio de Comunicação. Fábio, amigos e amigas ligados no Cidade Alerta, esse caso corre em segredo de justiça, mas após a grande repercussão ao longo do dia de hoje, outras vítimas, outras pessoas que são responsáveis por vítimas, compareceram à Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude para realizar novas denúncias. A nossa equipe conversou com o advogado Bruno Pontes, que está representando a família da menina de 9 anos. E é o que a gente ouve a partir de agora, o que disse o advogado que faz a defesa dessa criança. Vamos ouvi-lo. Diante dos fatos apresentados, tivemos não só o depoimento da criança, que foi extremamente coeso e firme, como também o depoimento da mãe, que presenciou, não apenas ouviu os fatos, os relatos da criança, mas presenciou no momento do crime, o momento em que o abusador estaria praticando o ato libidinoso, que é caracterizado como estupro de vulnerável. Diante dessa situação, foi ouvido naquele momento apenas a mãe, para que fosse feito a abertura do procedimento investigatório e encaminhado à Delegacia dos Crimes de Repressão contra a Infância e Juventude. Diante dessa situação, a delegada vem buscando os meios, para poder acrescentar elementos investigativos, trazer mais provas, inclusive para um possível pedido de prisão em relação ao acusado, tendo em vista que ele hoje permanece atuando como médico, e possivelmente fazendo novas vítimas a cada dia. Diante de algumas diligências e investigações que estamos fazendo, já tomamos conhecimento de pelo menos 6 casos, contando com o inicial, esse que deu origem a tudo isso. São 6 casos entre vítimas crianças, possíveis vítimas crianças, e inclusive possíveis vítimas mães que foram assediadas pelo abusador. Então, é uma situação de extrema relevância que mostra não só a ousadia do indiciado em praticar esses crimes, esses atos contra crianças, mas eles sentem uma segurança e uma sensação de impunidade tão grande que chega a assediar até mesmo as mães. E esperamos que todas as mães que já tenham passado e desconfiaram de qualquer ato em relação a esse médico, que denunciem, não se calem, não tenham medo, porque só assim vocês vão poder
acabar com essa sequência de crimes praticados por esse predador sexual. Pois é, acabamos de ouvir, portanto, o advogado Bruno Fontes, que faz a defesa da criança de 9 anos. Como a gente já viu e a gente já disse aqui no Cidade Alerta Paraíba hoje, outras 6 famílias de outras 6 crianças já procuraram a Delegacia de Crimes, de Repressão aos Crimes contra a Infância e Juventude. Daqui a pouco, ainda na edição de hoje do Cidade Alerta Paraíba, a gente volta a falar sobre esse assunto, porque já conversamos com o delegado responsável pelo caso. Nossa equipe de produção também já procurou a defesa do médico que está sendo acusado de cometer esses crimes, né, que é suspeito de cometer esses crimes contra essas crianças no exercício da profissão. É isso, Fábio. A qualquer momento a gente traz novas informações sobre essa história dura demais de digerir. Você não tenha dúvida, Oscar, que nas próximas horas o número vai aumentar, viu?